Você conhece a palavra de Deus ou apenas de maneira superficial? Você obedece ou apenas escuta? Entender essas diferenças, entender a maneira como você tem vivido, é necessário para que você reflita e possa viver cada dia mais de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Nós terminamos hoje o Novo Testamento. Nós vamos ler os 4 últimos capítulos de Apocalipse. 65 dias completamos hoje. 65 dias meditando na palavra, lendo a palavra de Deus. Então você que está aí, parabéns. Parabéns. Que o nome do Senhor seja louvado, né? Toda honra e glória seja dada a Deus por nos capacitar, nos direcionar, fazer com que possamos perseverar. A força não vem daquilo que nós temos feito, mas daquilo que foi feito por Cristo. Cristo, por intermédio do Espírito Santo, tem agido em nós, nos transformado diariamente, e podemos meditar nessa palavra, crendo que ela nos traz vida. Quantos de vocês têm se sentido vivos por intermédio dessa palavra? Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aí. Bom dia, Williane, da Suíça, que sempre está aí. Bom dia, Bruna. Bom dia, Silvia. Bom dia, Edivan. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Mais um dia vivendo para a honra e glória de Deus. Meditando nessa palavra, que nós possamos hoje ser edificados mediante a leitura, mediante a meditação. Não é apenas a gente pegar e lermos e conhecermos apenas a palavra, mas sim vivermos essa palavra. Que o nome do Senhor seja louvado. Vamos à meditação no Salmo 119. Peguem suas Bíblias. Se você está aí pela primeira vez, todos os dias nós temos feito essas lives, então você está mais do que convidado para estar conosco, para que possamos pedir direcionamento ao Espírito Santo, pois sem Ele nada podemos fazer. Toda boa dádiva provém do Pai Celestial. Então, que possamos pedir a Ele que ilumine o nosso entendimento, para que essa palavra não seja apenas um mero conhecimento, mas sim retratado em vida e paz. Bom dia a todos. Bom dia, Renata. Bom dia, Divan. Bom dia a todos que estão aí constantemente. Nós estamos hoje no verso 100 do Salmo 119. A palavra do Senhor diz assim, no verso 100. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Lembre-se que esse salmo é separado por seções. Cada seção no original começa com a letra do correspondente do alfabeto hebraico. Não é como essa tradução, tá? Imagina que cada verso ali começava com a mesma letra. Então era muito belo isso. É muito belo, é muito poético. Os salmos têm essa função. Nós vemos nesse Salmo 119 a supremacia da palavra. A palavra sendo preponderante na vida de todos aqueles que redigiram. Nós não temos exatamente quem escreveu este salmo, mas nós vemos que todos esses que escreveram foram homens inspirados por Deus, porque sabemos que nada do que foi escrito foi da vontade humana. Antes eles foram inspirados a viver dessa forma, para que ficasse registrado para a eternidade tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação e instrução numa vida que glorifica o nome de Deus. Nós vemos nessa sessão que esse homem amava a palavra de Deus, do qual ele remetia seu pensamento diariamente nela. Os mandamentos dele faziam com que ele agisse de maneira diferente diante dos inimigos, pois essa palavra guiava os passos dele. A prudência que ele tinha
não provinha simplesmente da sua intelectualidade, muito menos de experiências, mas sim por meditar na palavra. No verso 100 ele continua ainda a ressaltar esse entendimento por intermédio da palavra que não está atrelado à idade, tá? Não está atrelado ao tempo. Aqui quando ele menciona, tenham mais entendimento que os anciãos, ancião era considerado aqueles que eram mais velhos, sábios, né? Mas a sabedoria não provinha simplesmente de uma idade, embora a idade traga conhecimento, a sabedoria provém meramente de obedecer à palavra de Deus. Então que você possa ter sabedoria e viver em obediência à palavra de Deus. Se você conhece Deus e você não o obedece, você não é diferente de Satanás, porque o que ele faz é justamente isso, tá? Conhecer, mas não obedecer. Ele sabe que Deus é real, ele sabe que a sua palavra é real, mas devido à tua completa corrupção, ele continua a desobedecer. E você, neste exato momento, é chamado das trevas para a maravilhosa luz. Que o Senhor atue no teu coração, convertendo e trazendo consciência de que nós vivemos por uma palavra, nós temos plena confiança que essa palavra direciona a nossa vida. Agora nós vivemos em obediência porque nós fomos amados. Nós não obedecemos para sermos amados. No mundo que nós vivemos, nós fazemos para receber. Em relação ao cristianismo, a única crença em meio às mais de 4.200 crenças que existem, fala de um homem que fala de Deus encarnando para resgatar e transformar homens em filhos. Todas as outras crenças falam de homens fazendo para receberem. Nós não recebemos por aquilo que nós fazemos, porque se fôssemos receber por aquilo que nós fazemos, nós deveríamos ser mortos, porque todos os dias nós pecamos, nós profanamos o nome de Deus. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e agora nós vivemos em obediência. Aquele que é filho vive em obediência. Se você vive em desobediência à palavra de Deus, se você não sente temor à palavra de Deus, se você não tem vontade de obedecer à palavra de Deus, provavelmente você ainda não nasceu de novo. Então eu clamo para que o Espírito Santo penetre o seu coração e te faça obediente, para que haja inimizade entre você e o mundo. Sejam santos, pois eu sou santo. Assim que a palavra de Deus diz, mas no caso, não se trata de você ser santo porque você se faz santo, mas porque essa palavra, esse Espírito te santifica. O mérito não é do homem. O mérito sempre será de Deus. Embora o processo de santificação é um processo de renúncia, do qual o homem age de maneira responsável, ele só pode agir dessa forma porque antes ele foi amado, antes ele foi eleito, antes o Espírito trocou esse coração. Então que você possa obedecer ao Senhor e glorificar este nome, porque Ele escolheu te salvar. Ele escolheu te salvar. Quão maravilhoso é isso, né? Temos a esperança de que um dia habitaremos ao lado do Senhor, o Criador de todas as coisas. Talvez essa esperança que você tenha nessa vida aqui, você já tenha se decepcionado milhares de vezes, esse mundo do qual nós temos aflições constantes. Como foi dito na palavra, né? Neste mundo tereis aflições, mas não se preocupe, pois eu venci o mundo. Imagina que ele diz que venceu o mundo, mas ele não disse que não possuiu aflições. O sofrimento é aquilo que nos une. Todos os seres possuem sofrimentos, eles agonizam até a vinda do grande Criador. Nós somos verdadeiras animais selvagens, bestas. A bestialidade, a capacidade, a fera que existe em nós, ela só pode ser adormecida mediante o Espírito penetrando e trazendo conhecimento dessa palavra. Então eu oro para que você possa conhecer essa palavra, amar essa palavra, viver uma vida do qual glorifica a Deus. Galego, mas como que eu faço para viver uma vida que glorifica a Deus? Obedeça a palavra, medite nas suas palavras e obedeça. Tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida de servo, uma vida onde você agora faz parte do corpo de Cristo e você vive para glorificar o nome dele. Galego, eu tenho que ser
você agora virar pastor, eu tenho que ficar servindo, fazendo isso e aquilo. Se você viver o cristianismo, naturalmente você vai servir onde você estiver. Onde você estiver, você vai se tornar um servo. Aquele que foi feito filho se torna servo e membro do corpo de Cristo, um membro que se move rumo à glória de Deus. Então, reflita se você de fato é aquilo que você diz ser. Não é a sua sabedoria, não é o seu conhecimento, mas é o Espírito de Deus que habita em você e agora faz com que você possa caminhar em novidade de vida. Aquele que não tem transformação não houve conversão. Naturalmente, quando o Espírito de Deus te alcança, algo diferente e transcendente irá acontecer na sua vida. Seus gostos serão transformados, você terá um profundo arrependimento diante das suas mazelas, da sua miséria. Você poderá olhar para isso de uma maneira completamente transformadora. Então, que você possa, neste momento, clamar ao Senhor para que Ele mude seu coração. E a mudança do coração virá por intermédio do Espírito Santo e a meditação diária na palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que possamos meditar nessa palavra, que possamos cada vez mais acreditar nessa palavra, termos um firme fundamento naquilo que nós não vemos, mas que esperamos. Apocalipse menciona justamente, termina com chave de ouro, essa grande mensagem, essa mensagem do qual ela já está completa, não há uma nova revelação. Nós não acreditamos que haverá novas revelações da palavra de Deus. Aquilo que Deus precisava revelar já está revelado. O mistério já está revelado, embora tenham coisas que nós não compreendemos. Nós não depositamos a esperança de que novas coisas serão acrescentadas à palavra. Nós cremos que a palavra de Deus é inerrante e ela é suficiente. Nós não acreditamos que alguma pessoa tenha a capacidade de vir e falar o futuro ao qual Deus nos concedeu, simplesmente Ele cochichando no ouvido de pessoas para que elas possam viver uma vida com atalhos. Nós não acreditamos em atalhos, nós acreditamos justamente no que a palavra diz, e nós podemos hoje vencer o mundo, porque aquele que nos amou venceu o mundo. E vencer o mundo não está em termos uma vida do qual as pessoas olham e sentem inveja aqui na terra, mesmo porque eles não sentiram inveja de você vivendo o cristianismo. Tá? As pessoas talvez te menosprezarão, te desprezarão, as pessoas olharão e negarão a Cristo mediante a maneira como você vive. Então, que você possa olhar para Cristo e saber que a sua vida foi transformada, a sua vida foi comprada por um alto preço. Você não pertence mais a si mesmo. Agora, você não vive mais, Cristo vive em você. Então, viva 24 horas para a honra e glória de Deus. Se você for executar seu trabalho, execute com excelência. Quando você chegar hoje no seu trabalho, seja a pessoa que trabalha de maneira mais aplicada, mais fiel ao trabalho. Se você for comer, coma para a glória de Deus. Se você for sair, for fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E o nome de Deus será glorificado. Que nós possamos compreender todos os dias essa palavra. Todos os dias meditarmos nessa palavra. Já faz um bom tempo, mais de 1000 dias que eu tenho o hábito de ler todos os dias, né? Não que antes eu não tivesse, eu também tinha, mas talvez passasse algum dia sem ler. Mas no final das contas, eu creio que já faz mais do que o tempo que eu conto que eu faço isso constantemente, justamente porque eu enxerguei, não pela minha capacidade, mas porque o Espírito te convence de como miserável você é. Então você encontra ali o refúgio do qual você se alimenta, do qual tem capacidade de te transformar e de direcionar a sua vida. Que você também possa fazer isso. Hoje nós completamos 65 dias, nós terminamos de ler o Novo Testamento. Então, partindo desse pressuposto, no mínimo 5 vezes nós poderíamos ler o Novo Testamento em um ano, lendo apenas 4 capítulos por dia. Olha como seria bom meditarmos nessa palavra, conhecermos essa palavra, porque sabemos que essa palavra apontará
para a eternidade, apontará para a glória de Deus e nós poderemos corrigir os nossos passos. Nós não erramos de maneira intencional. O erro para o cristão é um acidente. Então que você medite nessa palavra, que esses capítulos que nós lemos até aqui possam criar vida dentro de você. E tenha certeza que essa palavra ela cumprirá o seu bom propósito. A palavra de Deus jamais volta vazia. Antes ela cumprirá aquilo que ela veio fazer. Abram lá em Apocalipse 19, nós vamos ler hoje 19, 20, 21 e 22, dessa forma, terminando o Novo Testamento. Vamos ver aqui no capítulo 19. Ele continua ainda essas visões que são completamente impactantes, que nossa mente não tem capaz de reproduzir, a não ser se o Espírito nos convença, ou talvez nos traga determinada clareza. Mas pensa que por mais intelectual que você seja, por mais inteligente que você se julgue ser diante das coisas de Deus, nós somos meros aprendizes, nós nada sabemos. Se o Espírito não nos traz conhecimento, nós não sabemos de nada. Nós leremos a palavra de Deus como apenas uma letra morta, uma letra do qual é apenas palavras que talvez com meros conhecimentos, mas não vida. E a palavra de Deus é cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Que nós possamos ler um pouquinho desses versos. Esse cântico da vitória, aqui em Apocalipse 19, começa assim, Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão aclamando: Aleluia, salvação, glória e poder pertence a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos, os 4 seres vivos, se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram: Amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos seus servos, todos que o temem, pequenos e grandes. Em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemo-nos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ele recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: Escreva isso, felizes são os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, sou servo, como vocês e seus irmãos, que dão um testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada de Deus. Aqui, ele manifesta essa adoração somente a Deus. Imagine que nós construímos ídolos. Nossos ídolos não são necessariamente feitos de barro. Nossos ídolos, por vezes, são mentais. Nossos ídolos, por vezes, possuem aparências físicas naturalmente, vivem em carne e sangue, mas nós temos que ter apenas um objeto de adoração: adorar somente a Deus. Que nós possamos compreender do que se trata isso. Nós temos ali em Êxodo 20 os 10 mandamentos que apontam justamente que não faremos imagem nem prestaremos culto. No segundo mandamento, Não terás outro Deus diante de mim. Somente a Deus prestaremos culto. Imagina se nós temos feito dessa forma. Que você possa refletir e verificar se Deus é de fato tudo para você. Se você ama Deus sobre todas as coisas. Que nós o adoramos apenas, ou nós temos colocado milhares de intermediários. Não existe intermediário entre Deus e o homem a não ser Cristo Jesus.
Cristo Jesus, porque Jesus, ele é o Cristo devido à sua natureza divina e à eficácia da sua morte na cruz do Calvário. Quando ele menciona, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas, nós temos que Deus escolheu se revelar na pessoa de Cristo. Queremos olhar quem é Deus, nós olhamos para Jesus. A representação mais clara que nós podemos ter de Deus. Esse Deus infinito, transcendente e imanente, mas que na pessoa de Cristo agora se torna palpável. Nós não somos como cegos que andamos por aí tateando, mas nós podemos ter a convicção de quem é Deus, por intermédio do teu Filho Cristo Jesus, revelado de maneira afindada nessa palavra. A palavra de Deus, perfeita, está diante dos nossos olhos. Que nós possamos confiar que Deus continua falando aos nossos corações por intermédio dessa palavra. Que essa palavra é a mensagem autoritativa de Deus. Que essa mensagem é a palavra de Deus e a única palavra de Deus. Nossos sentimentos não são deuses, nossos sonhos não são deuses, nossas visões não são deuses. Nós vivemos em obediência irrestrita somente a essa palavra. Eu sonhei, eu não confio no que eu sonhei. Eu pensei, eu não confio no que eu pensei. Eu confio no que essa palavra diz. E peço para que esse Espírito me faça servo, humilde e me direcione ao entendimento da sua palavra. Que você possa observar essa palavra e temer a ela. Nós vemos depois aqui a mensagem acerca do cavalo branco, do cavaleiro, do cavalo branco, do qual prefigura uma imagem maravilhosa que nós atribuímos a Cristo. Eu vou ler. Diz assim, viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro, esmagará as uvas no tanque de prensar, da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu tenho tatuagens. Aqui tinha tatuagem, Claro que é uma alusão, é uma brincadeira, as pessoas perguntam justamente acerca disso, acerca da tatuagem. E imagina que estava escrito o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, uma marca eterna em sua coxa. Como isso, nós não sabemos. Então, não estou justificando você fazer tatuagem, tá? Tudo que você for fazer, faça para honra e glória de Deus. Eu tenho 70% do corpo tatuagem, mas ninguém nem vê minhas tatuagens. Mas depois de convertido, depois que ocorreu minha conversão, esse desejo sumiu, assim. Então, eu fiz algumas outras coisas, mas à medida que eu fui conhecendo mais, eu não senti mais essas necessidades, não sei por qual razão também, e que você possa entender do que se trata. Aí é uma mera convicção entre você e Deus, tá? Continuemos. Verso 17. Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus preparou. Reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra, e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montavam no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta, e adoravam sua estátua.
Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada, afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. É uma visão muito complexa, assim, pelo menos para mim, tá? Então eu nem me atenho a ficar tirando conclusões sobre isso. Agora, Apocalipse 20 aponta justamente para o milênio do qual nós estamos inseridos, né? Essa palavra ela não é literal, são palavras que direcionam ao entendimento, onde nós já fazemos parte desse milênio. Esse milênio já ocorre, segundo a interpretação da palavra. Existem outras linhas também de interpretações, tá? Do qual, no final das contas, são interpretações. Então, isso daí não deve ser motivo de divergências, mesmo porque são especulativos, mas que você possa compreender, porque isso nos traz esperança. Capítulo 20 diz: Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lembre-se que ali em Gênesis 3 fala da serpente, e aqui mais uma vez retrata essa serpente. Aqui em Apocalipse 12:9 também menciona acerca da antiga serpente. Então nós sabemos que aquela serpente era Satanás, justamente porque a palavra explica a própria palavra. Nós não tiramos conclusões segundo os nossos próprios pensamentos, antes nós buscamos recursos e subsídios dentro da palavra que apontam para a sua verdade. Quem estabelece a verdade não somos nós, homens, e sim Deus por intermédio da sua palavra. A palavra é verdade, o resto tudo, creia que são verdadeiras mentiras. Mas, no entanto, significa o quê? Que eu não posso viver a verdade. Tudo aquilo que está em acordo com a palavra de Deus é a verdade, tá? Então, toda a verdade é a verdade de Deus. Trata de pensamentos que são reflexivos, mas que te apontarão para viver para a honra e glória de Deus. Continuemos. O verso 3 diz: O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Então, esses 1000 anos não são literais, tá? Então, assim, nós vemos milhares de passagens aí, onde dias são contados de maneira que nós não podemos compreender, embora algumas coisas fossem contadas dessa forma, em tempo exato, algumas coisas nós temos claramente que não se tratam de anos literais, por exemplo, isso. Porque nós cremos justamente que Cristo já, o reino de Deus, embora não em sua totalidade, já veio até nós já podemos agora ter essa esperança. E a esperança está na segunda vinda de Cristo, né? Nós aguardamos ansiosamente essa segunda vinda. Olha o que diz ali. O anjo, vou ler mais uma vez o verso 3. O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles haviam sido decapitados por testemunhar a respeito de Jesus Cristo e por proclamarem a palavra de Deus. Imagina que foi vista a alma daqueles homens que foram decapitados. Quando você conheceu um homem que foi decapitado por pregar a palavra de Deus? As pessoas que pregam a palavra de Deus hoje ganham seguidores e likes. Nós não somos decapitados, nós não confrontamos o pecado, nós somos populares. Nós somos populares. Enquanto estes homens que testemunharam Cristo foram decapitados. Será que nós temos vivido o cristianismo de maneira verdadeira? Fica um ponto de questionamento do qual eu me pergunto todos os dias. Então tudo é Deus? Tudo isso que tem acontecido são apenas manifestações de um mesmo Deus, só que de formas diferentes? Eu creio que não. Eu creio que nós cremos naquilo que é verdade, que é a palavra de Deus, que as outras religiões são falsas e, consequentemente, são mentiras,
que homens estão enganados. Galego, mas isso é exclusão. Não, não é. Eu moro num país laico, né? Que nós temos nossa liberdade de crença. E tudo aquilo que for contra essa palavra, eu também viverei de maneira contrária à lei, se a palavra assim o disser. Essa é a maneira que nós deveremos viver. E se algum dia for digno de nós morrermos decapitados para a honra e glória do Senhor, que assim fosse feito, porque nós vemos que homens viveram de maneira completamente reverente a Deus e nós sequer o reverenciamos. Nós sequer lemos essa palavra, nós vivemos uma vida muito aquém. Claro que é o Espírito que nos move, claro que é o Espírito que age, mas nós temos vivido um tempo que nunca na história foi dessa forma. Então que nós possamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Continuamos, ainda o verso 4. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então está falando justamente desses homens que nasceram do Espírito. Porque já vem aqui no verso 5 dizendo: essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois de terminarem os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog. Em todas as extremidades da terra, ele os reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. A Bíblia nos aponta justamente que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Antes, ele só pode atuar mediante o agir divino. Ele está preso a Deus, que está no controle de todas as coisas. Nada acontece fora da vontade de Deus. A Júlia perguntou: no Brasil podemos declarar, temos países que não pode proclamar o evangelho e somente escondido ainda existe. Sim, claro, isso daí é uma realidade mundial, tá? É uma realidade mundial. Então nós vemos aqui essa derrota, né? Essa derrota, esse inimigo que já está derrotado. Não fique com medo de Satanás vencer, porque ele não vai vencer. Ele já é um inimigo vencido. Aqueles que estão em Cristo, o maligno não toca. Então que você se esconda em Cristo, que você o confesse como único suficiente Salvador, que você se refugie nele, que você possa ter essa plena convicção de que Deus tem guiado a sua vida, ele continuará a guiar e sustentar a sua vida até que ele venha ou até que você parta e tenha um encontro com ele. Verso 11 diz: vi um grande trono, aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. A terra e o céu fugiram da sua presença. Como entende uma palavra dessa? Mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte, o mundo dos mortos, também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livro da vida. O livro da vida. O livro da morte, o qual tem ali justamente
apontado, não que seja mencionado como o livro da morte, mas aqueles que foram jogados à morte eterna. Todos aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida. Abram ali em Apocalipse 22. Eu vou terminar de ler porque eu creio que em menos de 15 minutos a gente pode ler esses 2 capítulos. Praticamente eu li já 3 vezes então, porque eu já estava quase terminando o Novo Testamento quando eu resolvi fazer as lives, né? Ou melhor, tinha começado no final do ano, porque eu tinha terminado a leitura e fiz, e agora lendo eu começo a reler tudo de novo, porque eu leio sempre uma vez antes, eu termino aqui, eu já vou ler os 4 capítulos, eu leio 4 capítulos no dia e depois eu releio com vocês. Dessa forma, nós gradativamente vamos tendo familiaridades com a palavra de Deus. Então leia a palavra, tá? Não espere que eu fique lendo. Eu não sou o Cid Moreira que fico lendo a Bíblia para você e você fica simplesmente observando. Eu quero que você contemple com seus próprios olhos, tá? Que você possa assumir a responsabilidade de ler a palavra de Deus. Galego, eu não consegui ainda, eu estou chegando agora. Eu não li a palavra, eu cheguei hoje. Continue acompanhando conosco. No final do ano ainda irão faltar alguns dias e nós iremos recomeçar a leitura para a honra e glória de Deus, e você poderá terminar a Bíblia inteira em um ano. No caso, eu acho que nós conseguiremos ler ainda 2 vezes, né? 2 vezes o Novo Testamento. Vamos à leitura ali de Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. Essa é a nova Jerusalém, que é meio decepcionante para quem gosta de surfar, porque olha ali, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existia, e o mar também não mais existia. Claro que é uma brincadeira, mas está escrito que não existe mar, e se o surf está atrelado ao mar, como responderão isso os teólogos de plantão? Olha que interessante, né? E eu amo surfar. Verso 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Imagina que todos os nossos prazeres que nós sentimos aqui serão nada perto da esplendorosa visão diante do Rei dos Reis. Ele será o nosso sol, ele será tudo aquilo que nós precisamos. Então que nós possamos repousar e confiar em Cristo Jesus, sabendo que em breve nós estaremos diante dele, diante da sua presença, a sua presença gloriosa, onde nós poderemos ter as lágrimas dos nossos olhos enxugadas, onde nós poderemos repousar e crer que ali é o lugar verdadeiramente seguro. Não se esqueçam, nós estamos aqui de passagem, mas não a passeio. Então que o nome do Senhor continue a ser louvado, hoje e eternamente, que você leia essas palavras e possa ser renovada a sua esperança mediante o poder que há no Espírito Santo, que o Espírito Santo haja no seu coração, e ele age por intermédio da palavra. Todas as palavras que eu falo que são apenas complementos, que estou mencionando talvez em outras palavras o que a Bíblia já diz, são relevantes. Essa palavra é suficiente para converter o mais duro dos corações. Então que você confie somente nessa palavra, essa palavra que nos direciona, essa palavra que é a nossa única regra de fé e prática. Abram ali então, continue o verso 3 de Apocalipse 21. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Decore isso. Escreva em letras garrafais esse verso. Apocalipse 21:4. Que essa seja a sua esperança, porque aqui você continuará chorando, aqui você continuará gemendo, aqui você continuará vendo tristeza, aqui você continuará com dor, aqui você continuará havendo mortes, entes queridos partirão, pessoas partirão sem se despedir, mas nossa esperança não está naquilo que nós vemos nesse mundo. Nossa esperança está na Nova Jerusalém, nossa esperança está naquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que
podem hoje o amar, porque foram antes amados. Então que você deposite a sua esperança em Cristo Jesus. Decore esse verso. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. A vida é muito breve, é um breve piscar de olhos. Pensa que todos esses anos que nós vivemos aqui, uma vida insignificante, nós poderemos viver uma vida do qual ela será majestosa diante da presença de Deus. Não porque nós somos algo, mas porque nós estaremos do lado daquele que é o Criador, daquele que é o Alfa e o Ômega. A nossa esperança em todo esse livro se remete a isso, a esperança daquilo que nossos olhos não podem contemplar. O homem não consegue viver sem esperança, e nossa esperança está no Senhor. O verso 5 diz: e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem estiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Talvez você tenha lido isso e fale assim: eu sou covarde,